e hoje nós vamos aprender a como criar fórmulas condicionais poderosas usando se, e ou a combinação de se mais e se mais ou no Excel. Legal? Se você sempre ficou confuso aí sobre como usar, qual usar ou como combinar tudo isso, esse vídeo vai mudar a sua visão no Excel. Vamos lá? Bom, a gente já fez alguns vídeos sobre a função C, mas vamos recapitular, né? O que que é a função C? De maneira bem simplificada, quando a gente utiliza a função C, a gente está fazendo uma pergunta para o Excel, tá? Se algo for verdadeiro, ele vai fazer uma coisa. Se for falso, ele vai fazer outra coisa. Vamos fazer um exemplo aqui bem rápido, tá? Bem simples aqui, ó. Se a célula M7 for igual a nada, então ele vai me voltar a nada. Então essa aqui é a resposta verdadeira. Agora, se no M7 tiver alguma coisa, o falso é isso aqui, ó, M7 menos M6. Então, basicamente é isso, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui na frente aqui, tá? Nessa planilha de exemplo aqui, né? Nós temos aqui mão de obra fixa, né? Então, e aqui a gente tem um acumulado dos meses e temos a meta. A gente pode criar a seguinte fórmula, ó, se o acumulado for maior que a meta, então, ó, a condição é verificar se o acumulado é maior que a meta. Se for verdadeiro, ele vai falar assim, ó, estourou. Se não, ele vai escrever normal, tá? Então, só para a gente explicar aqui, se P2 for maior que Q2, ou seja, acumulado for maior que a meta, ele vai me retornar a seguinte frase, estourou, senão ele vai retornar a seguinte frase normal. E aí sempre lembrando, né, que texto a gente coloca entre aspas duplas, ok? Então eu vou dar um enter aqui, ó, ele vai escrever ali na tela estourou. Por quê? Porque 25 é maior que 22.000. Mesma coisa aqui na linha de baixo, ó, cliquei e arrastei. 135 é menor do que 165.000, então ele está me mostrando o normal. Combinado? Então entendemos aí o que que é o C. Agora vamos para a função E. A função E, a gente vai utilizar ela quando várias condições precisam ser verdadeiras, tá? Se alguma delas não for verdadeira, ela vai dizer que é falso, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo também. Digamos que eu queira verificar se esses dois mão de obra e peça reserva, se eles estão dentro da meta ou não, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou escrever assim, ó, E igual a E, abre parênteses, e vou escrever assim, ó, a meta é maior do que o acumulado? Essa é a primeira verificação. E a segunda verificação, a meta da linha de baixo é maior do que o acumulado. Então, se as duas metas estiverem maior que o acumulado, ou seja, se eu estiver normal nas duas linhas, ele vai me dar verdadeiro. Porém, se uma delas estiver estourado ali o orçamento, ele vai me dizer que é falso. Vamos lá? Aí, ó, mostrou que é falso. Agora, vamos fazer a mesma situação para as duas linhas de baixo, ó. É só arrastar aqui que ele vai me mostrar, tá? Então, ó, dei um duplo clique ali para ele aumentar o tamanho da coluna. Então, nessa verificação da linha de baixo, ele está verificando se o Q2, né? Q3, na verdade, se o Q3 ele é maior que o P3, ou seja, se a meta é maior que o acumulado, tanto da linha 3 como da linha 4. E aí, como sim, as duas condições atendem, ele está me dando aqui verdadeiro. Beleza? Entendemos aí então o que é o E. Agora vamos para o OU. No OU já é a seguinte situação: apenas uma condição é verdadeira. Então, se uma condição for verdadeira, já basta para ele me retornar a informação verdadeiro. Tá? Não precisa as duas ser verdadeiro. Então, utilizando esse mesmo exemplo, ó, aqui eu vou colocar aqui o título C, aqui eu vou colocar o título E e aqui eu vou colocar o título OU, só para a gente entender essas três fórmulas. No OU ficaria assim, ó, igual OU, aí eu vou fazer a mesma lógica, tá? A meta da linha 2 é maior que a meta da linha 3, a gente já sabe que não é, tá? Ponto e vírgula, ou a meta da linha 3 é maior do que o efetivo, né, o acumulado da linha. Então, vou fechar. Então, ele está me mostrando que é verdadeiro, porque uma das duas está atendendo a condição. Então,
Basicamente, se eu puxar aqui, ele vai dar verdadeiro também, porque as duas atendem, né? Agora, se a gente tiver, por exemplo, duas linhas, tá, seguidas, vamos ver esse caso aqui, ó. Esse aqui é 650 mil e o acumulado está 665. E nesse de baixo está atendendo. Vamos imaginar que aqui a meta é 900 mil, tá? 900. E aí a gente vai arrastar essa fórmula até nessa linha, só para você ver. Aqui, ó, ele já não está atendendo, porque as duas condições, tá, ó, não está atendendo. Ó, esse de baixo não está atendendo e esse daqui também não está atendendo, ó. Então, as duas condições, as duas linhas aqui, está dando como falso, né? Então, basicamente, o resultado disso é se ele vai me mostrar, vai me trazer um resultado se atender uma condição verdadeira ou outro resultado se atender uma condição falsa. O E, ele vai me mostrar se as duas condições estão atendendo, tá? Porque tem que ser uma e outra condição atendendo. E o ou, ele vai me dizer se uma ou outra condição está atendendo. Tranquilo até aqui? Acho que sim, né? Agora, existe a seguinte situação, tá? A gente pode combinar o C mais o E, tá? E o C mais o OU. Vamos imaginar que a gente precise combinar o C mais o OU. E aí a gente está falando de uma combinação bem poderosa, bem legal, bem útil, tá? Então, para a gente continuar o nosso exemplo aqui, né? Eu criei uma coluna adicional colocando aqui a média, tá? Então, a média não, a meta mês, tá? Então, se eu pegar 26 mil, que é a meta da mão de obra fixa, e dividir por 12, eu tenho a meta do mês, tá? E aqui a gente vai dar dois exemplos, um utilizando C mais E e outro utilizando C mais OU, tá bom? Então, como que ficaria, tá? Então, eu quero verificar o seguinte, ó, se a meta, se o efetivo, na verdade, de um determinado mês está dentro da meta do mês e se o acumulado do ano está dentro da meta do ano. Como é que eu faço isso, tá? Então eu vou criar a seguinte fórmula, ó, igual a C, abro parênteses, coloco E, tá? Que são as duas fórmulas, C mais E. Abro parênteses de novo e aí eu vou selecionar as células que eu quero fazer as comparações, tá? Então no caso aqui, ó, eu vou comparar se o Q2, que é a meta, é maior do que o acumulado. Vou selecionar aqui as duas, tá? Vou digitar ponto e vírgula e aí eu vou verificar também, por exemplo, se o mês de outubro, tá? Eu estou comparando aqui o mês de outubro com a meta do mês. Eu estou vendo aqui que ele é menor, né? Mas é só um exemplo para você entender, tá? Então eu vou verificar se o mês de outubro ele é menor do que a meta, tá? Do mês. Beleza, então ele está atendendo as duas condições, tá? Lembrando que C mais E, ele vai ter que atender as duas condições, ok? Então, ele vai atender uma e a outra, tá? E aí, eu vou fechar o parênteses ali, vou digitar ponto e vírgula, e aí ele me pergunta aqui, ó, valor se verdadeiro. Então, vou colocar aqui normal, na verdade eu tenho que pôr entre aspas duplas, né? Normal. Então, se as duas atender, ele vai me mostrar o normal. E se o valor for falso, né? Se as duas não atender, ele vai me mostrar ali que é um estouro, né? Estouro, ok? E fecho parênteses, fecho aspas, na verdade, e fecho parênteses. Então, ele está me mostrando aqui que é normal, porque atendeu as duas condições, tá? Agora, o C mais ou, tá? Ele tem que atender uma determinada condição. Então, ele vai verificar se a meta está acima, né? Se a meta é maior do que o acumulado, se não estourou ainda a meta do ano. E aí a gente vai comparar com o mês de setembro, que o mês de setembro ele estourou, tá? Só que a gente vai fazer a seguinte verificação, ó. Se a meta, vou fazer a primeira verificação do mês, tá? Então, ó, se K2, que é a verificação do mês, for menor que a meta do mês, por menor, a gente já sabe que não é, ele é maior. Vou digitar ponto e vírgula. Na verdade, tinha que colocar o ou aqui, né? Primeiro, ou. E aí sim, a gente vai verificar assim, ó. Se setembro for menor que a meta do mês. E a gente sabe que não é. Então, ele deveria me sinalizar estouro. Porém, a meta do ano, tá? A meta do ano não estourou ainda. A meta do ano é maior que o acumulado, né? E aí eu vou dar fechar o parênteses aqui, vou colocar um ponto e vírgula. Se atender as duas condições, se atender uma ou outra condição, na verdade, né? Ele vai me mostrar ali que é normal, tá? Sempre colocando o aspas. Ou se não, ele vai me sinalizar que estourou, tá? Estouro.
e fecha parênteses. Então ele vai me mostrar também que é normal. Agora vamos imaginar que a meta aqui tivesse 25 mil. Tá? Aí ele me mostrar estouro nas duas condições. Ficou claro aí para você? Acredito que sim, né? E aí para a gente finalizar, vamos fazer aqui mais um exercício bem bacana, tá? Bem simples esse aqui, mas que eu acho que é bacana pra caramba, tá? Imagine o seguinte, ó, imagine que você tem ali alguns vendedores que eles têm uma determinada pontuação em função do número de vendas deles, e aí você tem ali também o controle de pontualidade do funcionário, tá? Aí você quer fazer uma verificação dos seus vendedores, tá? Beleza? Então vamos escrever aqui rapidinho, ó, pontuação e pontualidade, né? Então vamos colocar aqui um número qualquer, vamos colocar aqui 95. E aí vamos colocar aqui que é ok, a pontualidade dele é ok, tá? Então, ok é que ele chega pontual todos os dias. Então, como é que ficaria a fórmula, né? A gente vai escrever da seguinte maneira, ó. Se, e aí a gente vai já começar com C mais E, tá? Então, primeiro eu vou verificar a pontualidade, a pontuação dele, tá? Então, se a célula B1 for maior que 80 e a célula B2 for igual a OK, tudo maiúsculo, né? Para ficar bacana. Então, fecha parênteses, né? Fecha parênteses. Então, a gente vai escrever que ele é excelente, ok? Excelente. Beleza. Aí eu vou colocar ponto e vírgula e vou continuar a fórmula C mais ou na mesma fórmula. A gente não vai utilizar aqui duas fórmulas, tá? E vou colocar aqui, ó, C, vou abrir parênteses, vou colocar ou, vou abrir parênteses de novo. E agora eu vou selecionar de novo, vou comparar B1, vou verificar se ele é maior que 80. Agora eu vou fazer um ou outro, tá? Um ou outro. Se ele atendeu os dois, ele já vai me dizer excelente aqui. Agora ele vai verificar se ele é maior que 95 ou se ele é ok, tá? Então, se ele for ou B1 maior que 80 ou B2 igual a ok, então, fecha parênteses, ponto e vírgula, abre aspas de novo, então escreve que ele é bom. Se não, manda embora. Uma brincadeirinha aqui, né? Não é para mandar o cara embora, não. Tá? Então, ó, só recapitulando, né? Ele vai fazer a seguinte verificação: se mais e, tá? Tem que atender as duas condições. O B1 tem que ser maior que 80 e o B2 tem que ser ok. Ele vai dar como excelente. Se não, ele vai fazer o seguinte: se mais ou, tá? Na mesma fórmula. O B1 tem que ser maior que 80, a pontuação tem que ser maior que 80, ou o B2 tem que ser igual a ok. Se ele atender qualquer uma das duas condições, ele vai dar bom. Agora, se não atender nenhuma, aí vai aparecer a mensagem de manda embora, tá? Aí você pode falar assim, pô, mas aqui, e se der as duas, né? Se der as duas, ele já vai pegar nesse C mais E aqui, ó, tá? Então, vamos dar os parênteses aqui, vamos dar o Enter aqui. Eu só estou verificando por que que ele ainda continua. Tem que fechar mais um parênteses aqui. Tá? Então, tá aqui, ó, excelente. Então, ele me mostrou que o vendedor é excelente, posso manter o cara aqui. Aí, se eu colocar 81, ainda continua excelente, tá vendo? Se eu colocar 80, ele já está dizendo que o cara é bom, porque tem que ser maior que 80, e 80 não é maior que 80, é igual a 80. 79, né? Se der 1, o cara ainda é bom, porque a pontualidade foi ok, né? Mas aí você pode parametrizar de outras maneiras, tá? Se eu colocar 95 e colocar não ok, ele vai me dizer que é bom também, porque a pontuação dele foi alta, é um bom vendedor, mas ele atrasou. Agora, se ele teve 80 e não ok, aí manda embora. Fechou? Então, esse foi aí a aula de hoje, né? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido aí como utilizar essas três fórmulas e a combinação delas. Tá? E se esse vídeo ajudou a entender, né, de uma vez por todas aí o C mais o E mais o O, eu queria te pedir para deixar um like, para comentar aqui embaixo qual a fórmula que você quer aprender e se inscreve aí no canal, né, para ter mais dicas de Excel. Beleza? Valeu, pessoal, até a próxima.